dia, boa tarde. Esse vídeo é uma experiência, na verdade. Eu resolvi fazer porque algumas pessoas me disseram que seria interessante fazer um aprofundamento quando, na minha coluna na Gazeta do Povo, eu faço alguma coisa que é muito densa. Eu escrevo alguma coisa que faz referência a muito conhecimento prévio e que, às vezes, as pessoas vão passar batido por todas aquelas coisas e não vão conseguir entender exatamente a que eu estou me referindo de maneira mais precisa. Então me sugeriram que eu fizesse uma espécie de comentário a algumas colunas da Gazeta de vez em quando. Então esse é o comentário, a coluna do dia 18 de fevereiro de 2016, Decadência da Barbárie, sobre a situação atual, a situação em termos históricos, em termos de séculos, em termos até mesmo de milênios. Quer dizer, não é uma situação atual de 2016 comparado com 2015, não. 2016 comparado com 1516, comparado com ano 1000, comparado com ano 0. Em grandes linhas civilizacionais do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das sociedades, qual é a situação do mundo e, especialmente, dos Estados Unidos. A coluna começa com a frase: estamos vivendo o fim dos Estados modernos. Tem muita gente que não entende isso. Isso é uma coisa que no campo das ciências sociais é já bastante evidente, tem uma farta bibliografia a respeito, todo mundo sabe que os Estados modernos estão acabando. Agora, o que são esses Estados modernos? Esses Estados modernos, eles são a evolução ou a degeneração, conforme você quiser, de algo que começou devido às guerras de religião na Europa. O surgimento do protestantismo fez com que alguns príncipes se convertessem ao protestantismo e passassem a perseguir os católicos, e aí os católicos, em troca, passaram a perseguir os protestantes, que tinham acabado de aparecer. E assim, o que era a base da organização social antes, que era o fato de que todo mundo tinha em comum todo um código moral, todo um código de comportamento, toda uma série de leis morais prévias à própria existência de cada unidade de governo, tudo isso se esboroçoou. A solução, entre muitas aspas, que se inventou para isso foi a chamada Paz de Westfália, que inventou o que hoje é o conceito moderno de soberania de cada Estado. Na época, o que isso queria dizer? Isso queria dizer que se eu, príncipe fulano, virei protestante, o meu reino passa a ser um reino protestante. Já o príncipe Beltrano, que não virou protestante, o reino dele continua sendo católico. A Santa Sé, evidentemente, foi contra e condenou isso tudo, mas não adiantou nada, porque a Santa Sé justamente era quem mais estava perdendo, até em termos políticos. Aí daria para alguém dizer: não, fez isso porque as pessoas pararam de obedecer, mas as pessoas não obedeciam ao Papa, as pessoas obedeciam a Deus, obedeciam à Igreja. Naquele tempo, para chegar no ouvido do Papa, o que estava sendo feito no lugar do norte da Alemanha, por exemplo, era um troço que demoraria tanto tempo que até o troço chegar lá, o Papa falar alguma coisa, voltar para o reino, provavelmente já tinha trocado de Papa, já tinha trocado de rei. Então, não era uma questão de mando direto dos papas. Era uma questão de haver uma ordem social baseada numa cultura cristã comum. E essa cultura foi rompida com o surgimento do protestantismo. Aliás, eu deveria dizer dois protestantismos, porque assim que ele surgiu, ele já se fragmentou. Então, em pouco tempo, a gente tinha protestantismos radicalmente diferentes, uns em guerra com os outros, tudo mais. E o jeito que se arrumou foi esse: botar o príncipe, botar o reizinho daquele pedaço acima da religião. E com isso era só questão de tempo para acontecer o que aconteceu em seguida, né, cento e tantos anos depois, quando se botou o rei de lado. Na verdade, se cortou a cabeça do rei na Revolução Francesa, ou simplesmente se negou a obediência ao rei 10 anos antes, na Revolução Americana. Muita gente não se dá conta de que a Revolução Americana, a independência americana, ela predata a Revolução Francesa de aproximadamente 10 anos. As pessoas costumam esquecer isso, né? Pensar a Revolução Francesa é um troço das antigas, americana mais nova. Não.
As duas são exatamente da mesma época e a francesa é a mais nova. E o que aconteceu nessa época foi que se deixou o rei de lado. No lugar do rei entrou essa entidade abstrata que é o povo. Na verdade, o povo, ele não é o povo, ele não é toda a população. Ele é a população que, no caso, na época, tinha poder mercantil. Ou seja, foi a passagem para um sistema, como outros que já aconteceram antes, por exemplo, entre os fenícios, em que os mercadores, os comerciantes, era quem mandava. É isso que Marx fala lá de ascensão da burguesia, aquela coisa toda. E é verdade, assim, os mercadores passaram a mandar. Antes, a pessoa ser um mercador, ser um comerciante, era uma coisa mal vista. Com o surgimento dos Estados modernos, essa classe de mercadores, essa galera mais rica, é quem passou a mandar. E é o que a gente tem em todos os Estados modernos, tem um vernizinho de democracia, se diz que é democrático, mas na verdade é eleito quem ou tem diretamente mais dinheiro, ou quem tem apoiadores com mais dinheiro, quem faz a campanha mais milionária, porque é a grana que move, né? É a grana que faz tudo andar. Os Estados modernos, eu continuo no texto, dizendo que são uma forma de organização social que provavelmente vai ser uma nota de pé de página nos livros de história do futuro, por causa da sua duração curtíssima. Em pouco mais de 150 anos, contando a Revolução Americana e a Revolução Francesa, eles atingiram o seu auge, que aconteceu no século passado, entre 1930 e 1950, 1960, e entraram em rapidíssima decadência. Em 2 ou 3 gerações, eles serão apenas uma lembrança. Como assim? O auge deles foi, como eu acabo de dizer, nessa época, quando esses sistemas de pensamento, esses sistemas que, como a Revolução Francesa, como a Revolução Americana, tiveram uma boa ideia também, entre muitas aspas, e resolveram modificar a realidade para que a realidade se adeque a essa ideia, esses sistemas começaram, Revolução Francesa e Revolução Americana, uma de cada lado do Atlântico, uma divisão mais católica, portanto mais coletivista, outra divisão mais protestante, portanto mais individualista, mas pouco mais de 150 anos depois, eles atingiram o seu auge. Quer dizer, a Revolução Francesa chegou lá, proibiram todas as línguas que não fossem o francês, porque antes cada província da França tinha uma língua própria, proibiram tudo, saíram batendo todo mundo, mataram o pessoal da Vendéia que se levantou contra, aquela barbaridade toda, cortaram um monte de cabeças, literalmente, e transformaram a França num país que dominou grande parte do mundo, teve colônias, etc. Mas a coisa degringolou depois desse auge desses Estados Nacionais, quando os Estados Nacionais se enfrentaram no campo de batalha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Foi o auge deles, na hora que eles estavam mais fortes, então como galinhos de briga, na hora que eles estão mais fortes, ou cachorros, né? Na hora que eles estão mais fortes é a hora que eles saem brigando. Os Estados Nacionais saíram brigando nessa hora, e depois eles só passaram a degringolar. Eles só passaram a decair cada vez mais. Surgiram organizações supranacionais que já tiraram uma parte do poder deles, como a União Europeia, como a própria ONU, etc. Mas, principalmente, eles foram perdendo as rédeas do populacho, por assim dizer. Perdendo as rédeas das coisas que estão acontecendo por baixo. Para a gente ver, a própria internet, onde você está assistindo isso, é um troço que foi feito por um governo para fins militares, mas que hoje em dia a gente tem os grandes titãs da internet, o Google, o Facebook, etc., brigam frente a frente com governos. E volta e meia levam a melhor. Às vezes perdem, às vezes ganham, mas encaram frente a frente. Quer dizer, os governos não têm mais, os governos dos Estados modernos, não têm mais esse poder, essa soberania absoluta que eles adquiriram inicialmente com a Paz de Westfália e depois passaram da figura de um rei para uma figura mítica de um povo, na verdade, uma classe oligárquica dominante, que é quem ficou governando. Então eles estão decaindo.
daqui a algumas gerações, eles não vão mais existir. Agora, cada Estado moderno, ele evidentemente vai acabar de um jeito. Está acabando a era desses Estados modernos, como já acabou a era dos impérios, como já acabou a era dos pequenos feudos e principados independentes. A era dos Estados modernos está acabando. Agora, o que vai acontecer com o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Rússia, a Índia, a China? Esta é a questão. Nesse texto eu trato principalmente dos Estados Unidos, porque o meu objetivo é mostrar essa situação em relação aos Estados modernos e, como eu digo no texto, dentre os Estados modernos, o Estado moderno por antonomasia, quer dizer, aquele que é o Estado moderno, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por quê? Primeiro, porque, como Chesterton disse, é o único país que se baseia numa ideia. Não numa identidade nacional anterior. Quer dizer, se a gente for ver, sei lá, a independência do Brasil, se vocês forem ver os debates públicos que aconteciam logo depois da independência do Brasil, as pessoas diziam: o Brasil é o príncipe Dom Pedro, depois que Dom Pedro I foi embora. O Brasil é o príncipe Dom Pedro, futuro Dom Pedro II. É por isso que acabaram declarando a maioridade dele aos 15 anos de idade. Porque a identidade nacional se formava em torno da pessoa física e moral do príncipe Dom Pedro II. Reparem que é uma noção completamente diferente da noção, por exemplo, da Itália, da unificação da Itália, que era todo mundo que fala um dialeto italiano. Então todas essas pessoas compõem uma nação. O Estado de Israel, todos os judeus, ou a China, né, as pessoas que têm essa cultura e essa escrita em comum. Ou seja, são ideias nacionais que, a partir daí, esses Estados modernos, a maior parte deles são Estados nacionais. Quer dizer, você pega uma nação e, a partir dessa nação, dessa ideia de nação, de um grupo que é relativamente homogêneo em características físicas, língua, cultura, etc., a partir daí você dá um Estado para eles. Reparem que antes isso não era de modo algum obrigatório. A gente tinha, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que juntava austríacos que falam alemão com húngaros, que não falam nenhuma língua conhecida pela humanidade, só falam húngaro. Então é uma língua muito louca. Tanto que quando os Estados modernos chegaram ao auge, a Áustria foi anexada pela Alemanha, porque a cultura nacional que eles tinham era muito mais próxima da Alemanha do que da Hungria. Então, os Estados Unidos, eles são baseados em ideias. Que ideias são essas? A gente pode ver ali, imaginem mentalmente um mapa dos Estados Unidos. Eu não tenho um mapa aqui, mas como os Estados Unidos são mais ou menos retangulares, isso daqui serve de mapa dos Estados Unidos. Então, se você pega, eles chegaram aqui, comecinho dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos, eram aqueles caras puritanos que queriam fazer uma sociedade puritana, calvinista, pura e dura, em que todos fossem iguais, em que não existisse um cara que mandasse nos outros, não existisse sacerdócio, não existisse... E é daqui que a coisa começou. E se espalhou. Se a gente for ver, a independência, ela aconteceu basicamente só com essa costa leste dos Estados Unidos. A gente tinha aqui mais no meio os Quakers, que era uma outra seita muito louca, mas também igualitarista e que pregava liberdade religiosa, coisa que os puritanos, inclusive, não gostavam muito. Aqui no sul já tinha um pessoal mais civilizado, um pouco menos selvagem, que eram anglicanos, tinham uma visão de mundo mais hierárquica, etc. Por isso que para o brasileiro, o sul dos Estados Unidos, o brasileiro normalmente se sente mais em casa do que no norte dos Estados Unidos, porque a diferença cultural é menos acentuada, mas mesmo assim eles foram lá para construir um mundo novo. Tanto é que no sul dos Estados Unidos eles passaram a importar escravos, coisa que não existia na Inglaterra, justamente para poder exacerbar a hierarquia social que já existia na Inglaterra. Quer dizer, os caras chegavam lá e todo mundo queria ser nobre. Mas você ser nobre, você tem que ter um pobre. Então, não tinha tanto pobre assim. O que a gente faz? Traz uma galera da África e chicoteia
esses caras, e assim a gente consegue estar por cima. Né? Mas não deixa de ser uma ideologia, um pensamento utópico. Nós vamos fazer uma sociedade que nem a inglesa, só que melhorada. Então a ideia era fazer uma sociedade, criar um mundo novo ali, criar um mundo melhor. Todo mundo que chegou ali chegou fugido. Cada um desses grupos de imigrantes, ainda tem mais um grupo de imigrantes do norte, de fronteira com a Escócia, né? Sul da Escócia, norte da Inglaterra, que também chegou lá corrido e que ocupou basicamente o trecho imediatamente para o interior da costa leste, quer dizer, os Apalaches, etc. Toda essa galera chegou lá querendo construir um mundo melhor, ou seja, com ideias. E essas ideias, elas tinham que ser aplicadas à realidade. A realidade deveria se dobrar às ideias. Então, aqui é um lugar maravilhoso para fazer um campo. Vamos cortar todas as árvores. Aqui é um lugar perfeito para eu morar. Poxa, mas tem os índios ali. Não tem problema. A gente mata os índios. Ou a gente chega para os índios e diz, olha, você vai mais para o oeste e te dou uma cesta básica. Que é o que em geral eles faziam. Iam chutando os caras para o oeste, 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 oeste. Se não topassem, morriam. Isso tem uma farta literatura a respeito, a trilha das lágrimas. Bom, é uma história longuíssima. Mas isso acontecia porque eles faziam, pela força, continua no texto, tábula rasa dos territórios que eram conquistados. Ou seja, eles chegavam lá e eliminavam por bem, convencendo a andar mais para o oeste em troca das cestas básicas, ou por mal, matando todo mundo, mas eliminando por bem ou por mal a população nativa e a partir daí dividindo a terra de uma maneira muito moderna, ideológica. É uma coisa até bem legal, bem interessante a gente ver isso. Se a gente pega, por exemplo, no Google, as fotos de satélite, a gente vê como os tamanhos dos terrenos nas zonas rurais são padronizados. Os terrenos são retangulares. Nos Estados Unidos, todos retangulares e padronizados. Você vê isso super facilmente, pegando, sei lá, vendo o Texas, vendo algum estado do oeste, meio oeste, né, predominantemente rural, isso é muito forte. Por quê? Porque as pessoas iam ocupando o terreno que tinha sido esvaziado da sua população nativa, a partir de uma ideia de ocupação e de uma série de direitos. Quer dizer, o cara tinha que construir uma casa. Aí os caras faziam umas tretas muito loucas, construíam uma casinha de cachorro. Mas ele estava cumprindo a lei, essa visão plenamente moderna, que é uma visão que orientou a formação dos Estados Unidos, fazendo pela força tábula rasa dos territórios que conquistava e, aí a frase mais importante, imanentizando o escatológico nos próprios mitos de origem. O que quer dizer isso? Isso o Voegelin, que cunhou essa expressão maravilhosa, né, de imanentizar o escatológico. Vamos, como diria o esquartejador, aos pedaços. O imanente é aquilo que não é transcendente, aquilo que é pão, pão, queijo, queijo, a coisa deste mundo, não do mundo que há de vir. Né? E o moderno, por definição, ele é imanentista. Ele não pensa no transcendente de jeito nenhum. Se ele pensa como uma coisa individual, que ele faz a portas fechadas, que está abaixo da ligação dele com a sociedade. É o que faz com que, por exemplo, coisa que eu pessoalmente acho absurda, abominável, nos Estados Unidos as igrejas católicas têm uma bandeira dos Estados Unidos e uma bandeira do Vaticano no presbitério. Eu acho abominável, como eu acharia abominável ter uma bandeira do Brasil e uma bandeira do Vaticano. Não tem que ter bandeira nenhuma no presbitério. Mas eles precisam colocar a religião abaixo do social. E mostrar que a religião presta culto ao social. Isso, para mim, se botar uma bandeira do Brasil, uma bandeira do Vaticano, uma bandeira do Flamengo, uma bandeira do Corinthians, isso vai se sacrificar aos ídolos. Você acender incenso aos ídolos. Eu, sinceramente, é uma coisa com a qual eu não consigo estar de acordo. Mas o moderno, ele, portanto, imanentiza o escatológico. Quer dizer, aquilo que no discurso religioso clássico se refere a um paraíso, um mundo que há de vir um dia, para ele é um mundo melhor que ele vai construir agora. Quer dizer, esse paraíso vai vir quando eu ficar rico. Esse paraíso vai vir quando o meu negócio prosperar.
É uma visão extremamente imanentista e que pega todo o escatológico, pega todo o transcendente, pega todo o divino e soca dentro de um limite muito pequeno do imanente. E isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, acontece em relação aos próprios mitos de origem. Se a gente for ver, por exemplo, o Lincoln, ele usou várias citações da Sagrada Escritura que se referem à igreja como se referindo aos Estados Unidos. E são coisas que estão no discurso público americano. Quer dizer, a gente sabe que a cidade construída sobre uma montanha que não pode deixar de ser vista é a igreja. Eles dizem que é os Estados Unidos, por exemplo. Quer dizer, isso é imanentização do escatológico. É pegar todas aquelas coisas do transcendental e trazer para o imanente. E é por isso que há aquela religião cívica tão forte nos Estados Unidos, em que o cara bota uma bandeira dos Estados Unidos, como aqui a gente encontra no botequim a imagem da Senhora Aparecida, exatamente a mesma coisa. Só que lá é um culto cívico, aqui, graças a Deus, é um culto religioso, porque nós não somos um país moderno. Ainda que nós tenhamos uma estrutura moderna lá em Brasília, ninguém, graças a Deus, leva essa gente a sério. Então, se eles não conseguem fazer valer pela força uma lei, a lei não vale. Já nos Estados Unidos, você diz para o cara, a lei é que você tem que construir uma casinha no seu terreno para o seu terreno ser seu. O cara faz uma casinha de cachorro, mas ele faz uma casinha. Porque ele vai obedecer à lei. Porque ele é moderno. A gente aqui, não. Então, os Estados Unidos, como teria dito Churchill, e aí é uma citação deliciosa que eu já vi atribuída a um monte de gente, eu já tinha visto originalmente que teria sido Lévi-Strauss que falou, mas aí eu saí para pesquisar se foi ele mesmo que falou, né? E eu achei atribuída ao Churchill, a Ogden Nash, a uma galera, que os Estados Unidos são o primeiro país a passar diretamente da barbárie à decadência sem conhecer um período intermediário de civilização. E é verdade, se a gente for ver uma coisa que eu que estou aqui em Petrópolis costumo recomendar para o pessoal que está visitando, que o Museu Imperial, no centro da cidade, que era o Palácio, né, de Dom Pedro II, ele tem lá aberto a visitação de graça, inclusive, as carruagens de Dom Pedro. É legal que tem aquelas carruagens todas bonitas, barrocas, rococós, desenhadas, etc. E tem uma que a gente olha e diz, cara, eu já vi isso em algum lugar. Até que cai a ficha. Aquilo é uma diligência de filme de faroeste. E a gente se dá conta que enquanto os caras estavam lá naquela de índio bom, índio morto, matando, dando tiro, não sei o que, naquele faroeste, a gente aqui tinha um imperador, tinha uma corte, tinha toda uma coisa muito mais civilizada, mas que lá eles tinham aquela barbárie da qual eles passaram direto à decadência de hoje em dia, uma população toda obesa, com o maior uso de pornografia do mundo. Quer dizer, é uma frase, infelizmente, muito verdadeira e que se aplica, na verdade, a toda a modernidade. Porque a modernidade ela é uma passagem direta da barbárie à decadência. A modernidade francesa começou com nada mais bárbaro do que o terror da Revolução Francesa. Né? E quando chegou no auge da modernidade, onde é que estava a França? Estava se rendendo para a Alemanha, e depois se rendendo para a Alemanha de novo, depois se rendendo para a Alemanha mais uma vez, por aí vai. Continuando o texto, então, a Europa cristã e seus descendentes diretos, como a América Latina, dispõe de uma assinatura civilizacional anterior a que recorrer com o fim do Estado moderno. Como assim? A Europa cristã, ela tem descendentes diretos, ela tem descendentes indiretos. A América Latina, os Filipinos, etc., são descendentes diretos. Por quê? Porque foram colonizados pelos países da Península Ibérica, extremo sul da Europa, que quando da descoberta do Novo Mundo e grandes viagens de descobrimento e começo das colonizações, a Península Ibérica ela tinha acabado de ser reconquistada das garras dos mesmíssimos muçulmanos que estão armando de novo por aí. Então, a galera da Espanha e de Portugal era um pessoal para quem a religião era uma coisa pela qual se lutava, se morria, se matava. Era uma coisa séria. Então eles levavam aquilo tremendamente a sério. Levavam a religião tremendamente a sério. A gente vê, muito interessante, na América Espanhola,
como que na América do Norte, né, o oeste dos atuais Estados Unidos, que foram roubados na mão grande do México, né, os Estados Unidos invadiram o México e roubaram 60% do território mexicano. Todo o oeste americano foi roubado do México na mão grande. No tempo que os espanhóis estavam lá, né, daí que as cidades todas têm nome espanhol, né, Los Angeles, Sacramento e por aí vai, o que eles faziam? Eles chegavam, botavam um convento, um quartel. Aí os padres iam e ficavam tentando, e normalmente conseguindo, converter os índios. Só que os índios estavam sempre em guerra uns com os outros, então tinha que ter o quartel para ter os soldadinhos para os índios que estavam em guerra com aqueles índios que se converteram, não matarem todo mundo. E aí se tinha essas missões e tudo isso, foi cobrindo o território. Quer dizer, a ideia era fazer estados, sim, fazer uma parte nova da Espanha, só que qual seria a população? A população seriam aqueles índios. Não passava pela cabeça de ninguém fazer tábula rasa dali. Por quê? Porque era a Europa cristã que estava em ação. Era a parte da Europa que tinha acabado de ser reconquistada dos mouros, aquela que dava valor à sua civilização. Agora, há também os descendentes indiretos da Europa cristã, que são os descendentes da modernidade. Quais são eles? São os descendentes dos países que foram colonizados pelos países do norte da Europa. Por exemplo, o Congo, que foi colonizado pelos belgas, a Guiana, aqui, que foi colonizada pelos holandeses, os Estados Unidos, que foi colonizado pelos ingleses. Eles foram colonizados por países que já não davam importância à religião. Ou, quando davam importância a alguma forma extremamente nova da religião que surgiu 10 anos antes, 20 anos antes. Era o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que cada uma das etapas de imigração, né, primeiro os puritanos, depois os anglicanos mais tradicionais para o sul, depois os Quakers, toda essa galera estava indo basicamente porque a religião deles estava sendo perseguida por uma outra religião nova que tinha aparecido 10 anos antes. E a religião deles tinha aparecido 30 anos antes. Então, não se pode dizer que seja uma Europa cristã, herdeira de toda aquela tradição, etc. Ao contrário dos países colonizados pela Europa cristã, efetivamente dita. Esses, como aqui a América Latina, as Filipinas, etc., somos descendentes diretos da Europa cristã. Já os Estados Unidos, a Guiana, as Guianas, inglesa, francesa e holandesa, o Congo, a África do Sul, são descendentes indiretos. São países que foram colonizados por grupos já modernos. Quer dizer, Europa cristã, da Europa cristã surgiu a modernidade, como um parasita que se alimenta de um hospedeiro, e da modernidade surgiu a colonização desses países que são descendentes, portanto, indiretos apenas da Europa cristã. Então, os descendentes diretos, como nós, temos uma ossatura civilizacional anterior a que recorrer. O que é isso? É, por exemplo, o fato de que, se a gente viaja pelo interior do Brasil, a gente vê que uma cidadezinha que não tem polícia tem uma chance muito maior de não ter criminalidade do que a cidadezinha que tem polícia. E não é porque botaram a polícia depois que apareceu criminalidade. É porque a população tem um jeito de lidar com um criminoso que a polícia só atrapalha. É verdade, acontece. Se a gente viaja pelos interiores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Cambá 4, a gente vê isso acontecendo de maneira muito clara. A gente tem essa estrutura de família, a gente tem essa estrutura da amizade, a gente tem essa estrutura das ligações pessoais. Também tem uma farta bibliografia de Gilberto Freire, Roberto da Mata, Sérgio Buarque de Holanda, essa galera toda tratando disso, não vale a pena se aprofundar muito, mas o fato é que nós temos, ao contrário dos descendentes indiretos, como a África do Sul e os Estados Unidos, nós temos uma ossatura civilizacional anterior a que recorrer quando o Estado moderno se esboroçoar, porque ele está se esboroçoando por toda parte. Então, quando ele pifar, a gente tem onde cair. No caso europeu, essa ossatura tem que ser redescoberta em pleno voo, porque eles esqueceram disso, né? A França hoje se diz laicista e por aí vai.
A Itália está menos mal, mas também está bem ruinzinha das pernas. A Alemanha já esqueceu completamente de onde veio. Mas existe, aquilo está ali no fundo, eles têm aquelas catedrais todas para dar uma dica. Então, no caso europeu, eles têm que redescobrir isso em pleno voo, o que talvez o conflito aberto agora com o antigo inimigo da Europa cristã, que é o Islã, que está de novo batendo as portas, talvez esse conflito ajude os países europeus a redescobrir essa sua ossatura civilizacional anterior. Os países orientais também têm uma ossatura civilizacional anterior, especialmente os de matriz confuciana, que é basicamente China, Coreia, o Sudeste Asiático todo, Laos, Camboja, Tailândia, Vietnã, essa galera toda que segue os ensinamentos de Confúcio, Kung Fu Tse, que é um grande sábio chinês, que os escritos dele são uma boa preparação para a evangelização, inclusive, são uma coisa muito civilizada, por assim dizer, mas uma sociedade confuciana é uma sociedade que consegue aguentar o fim do Estado moderno, basicamente, porque ela tem uma forma de organização social pré-existente, anterior, então ela não depende disso. Se o Estado moderno da China, por exemplo, cair, ou melhor, quando ele cair, porque ele está numa bolha monstruosa, a qualquer momento isso vai explodir. Quando essa bolha explodir na China, eles vão ter como se refugiar no confucianismo. Claro que não vai ser fácil, nem vai ser gostoso. Nem para eles, nem para a gente, nem para os filipinos, nem para ninguém. Eu estou dizendo que os estados vão cair. É caos, é o que a gente está vendo agora já. As dificuldades dos estados e da própria União para pagar suas contas, pagar o funcionalismo, as faltas de luz cada vez crescentes. Tudo isso faz parte dessa transição, dessa queda, desse fim dos estados modernos. Então, não é fácil para ninguém. Mas a gente tem aonde se segurar, a gente tem onde cair, a gente tem uma rede, por assim dizer. Os Estados Unidos, no entanto, não têm para onde ir. Eles não têm para onde ir por quê? Porque eles são uma nação que já começou com a modernidade. Não tem nada por baixo. Eles já começaram naquela de fazer uma sociedade maravilhosa, criando, fazendo tábula rasa de tudo que veio antes, e por aí vai. Eles são, como a África do Sul, um descendente indireto da Europa cristã. Então eles não têm aquela civilização europeia cristã anterior. Eles só têm a civilização, entre aspas, moderna, que está se esboroçando agora, que está acabando agora. Então a única saída possível dentro da visão moderna e ideológica que orienta o pensamento político americano ou dos modernos, políticos modernos, franceses, alemães, etc., é fazer mais do mesmo. É forçar mais ainda a realidade a se dobrar aquilo que eles acham nos devaneios utópicos e ideológicos deles que ela deveria ser. Então eles chegam a realidade deveria ser assim, mas não é. Então vamos soltar mais polícia em cima, vamos fazer com que aquilo funcione à força. É uma coisa que a gente vê na Europa, por exemplo, agora que a ideologia diz que as pessoas chegam lá e fica tudo lindo, pessoas de culturas diferentes, o multiculturalismo é maravilhoso e coisa e tal. Aí os caras vão, começam a passar a mão nas moças, e aí vem os valentões e vão lá bater nos caras. O que acontece? Os valentões são punidos muito mais fortemente do que os caras estavam passando mão nas moças. Por quê? Porque os valentões estão indo contra o pensamento moderno ideológico. Eles estão indo contra a ideologia. Eles estão dizendo, eu não acredito na ideologia. E a ideologia não tem nada que ofenda mais ela do que não acreditarem nela. Enquanto, por outro lado, isso é uma coisa que é intolerável para o pensamento ideológico. Já os outros, eles estão simplesmente se lixando para a ideologia e agindo na prática, passando a mão nas moças. Os imigrantes malucos lá estão passando a mão nas moças e eles não estão nem aí para a ideologia, eles não sabem nem que ela existe. Então, para os ideólogos, eles não são um perigo tão grande quanto alguém que diz, eu sou contra. E é o que acontece nos Estados Unidos, as visões ideológicas tendem a se acirrar, quer dizer, fica cada vez mais difícil para o republicano conversar com o democrata, porque os membros dos partidos cada vez mais vão se acirrando nas suas posições, então o outro é louco, é burro, é malvado, né? E isso faz com que as liberdades civis sofram, porque qualquer o prego que está mais para fora toma uma cacetada. Porque a ideologia se vendo ameaçada, ela vai tentar controlar. É engraçado a gente ver isso, eu nem menciono no meu texto, falta de espaço, mas a mãe dos Estados Unidos, que é a Inglaterra,
hoje em dia é um país praticamente dominado por câmeras de circuito fechado de TV. Né? Tudo que acontece na rua é filmado, a polícia fica olhando tudo que acontece na rua. Mas ao mesmo tempo tem uma criminalidade absurda, como nunca teve. É um troço muito louco, uma coisa meio de Big Brother. Né? Eu continuo dizendo, daí o rápido declive das liberdades civis nos Estados Unidos desde o início do século. Fartamente comprovado, sentido na pele para o Snowden, Assange e Manning, que são os 3 caras que disseram o rei está nu e fizeram vazar toneladas de documentos mostrando que o Estado americano está vigiando os próprios cidadãos, está ouvindo os telefonemas de todo mundo, está fazendo uma série de coisas que iria horrorizar os próprios patriarcas fundadores dos Estados Unidos. Mas eles fazem isso para tentar manter a ordem vigente. Reparem como é uma situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como a ordem vigente está se desmanchando, eles têm que tentar manter ela funcionando à força. Só que manter funcionando à força é contra os princípios da ordem vigente. Mas é o único jeito. Então é isso que eles fazem. Quer dizer, é uma situação muito difícil. Isso começou logo depois, o que serviu de estopim para isso foi o atentado de 11 de setembro. A partir daí veio o Patriot Act, não sei o que eliminou todos esses quase 2 séculos de liberdades civis americanas, né? E a partir daí a coisa só foi piorando, e a tendência é piorar cada vez mais. O complexo industrial militar, que como tinha alertado o presidente Eisenhower, quando ele saiu do poder, ele falou, cuidado com esse complexo industrial militar, dizem alguns inclusive que a versão original do discurso, ele diria esse complexo industrial militar e congressista, porque tem muitos políticos ligados a ele, são eles que governam, na prática, os Estados Unidos. Você não tem muito como... O presidente americano não tem esse poder todo, os deputados não têm esse poder todo, porque é uma máquina gigantesca que continua andando e fazendo com que exista uma guerra permanente, que é o que movimenta a economia, como construção permanente na China. Né? Então, esse complexo industrial militar mantém os Estados Unidos em estado permanente de guerra agressiva. Eles estão sempre invadindo alguém, eles estão sempre ou bombardeando ou querendo bombardear alguém. E torna os Estados Unidos o mais grave fator de instabilidade geopolítica no mundo atual. Se você duvida, pergunte para os iraquianos, pergunte para os sírios, pergunte para os líbios, pergunte para os europeus que estão sendo invadidos pelas pessoas, assim, os afegãos também, né? Os paquistaneses. Essa galera toda está comendo pão que o diabo amassou porque os Estados Unidos foram meter o bedelho lá. Agora, por que os Estados Unidos foram meter o bedelho lá? Basicamente 2 razões. Uma, porque eles têm que meter o bedelho em algum lugar. Eles têm que ter essa máquina de guerra sempre funcionando, porque é o que movimenta a economia. O complexo industrial militar, que é quem, na prática, dá as cartas. E, além disso, evidentemente, tem razões práticas, um oleoduto aqui, um gasoduto aqui, ali, coisas que facilitam a vida e ajudam o comércio, etc. Porque, como nós vimos no começo desse vídeo, trata-se de uma sociedade de mercadores, uma sociedade em que o comércio é o que vale mais. Né? Então, essa parte belicista, essa parte de guerreiros, eles estão subordinados aos mercadores. É uma coisa interessante a gente ver que isso já aconteceu no caso de Cartago. Né? A gente estudar um pouquinho de história sempre ajuda. Cartago tem muito a ver com os Estados Unidos de hoje em dia. Estudar a história de Cartago ajuda muito a entender a história dos Estados Unidos de hoje em dia. Mas então, esse complexo industrial militar está aos poucos se voltando para a política interna. Militarizando as polícias não quer dizer transformando a polícia em PM, isso é imbecilidade das esquerdas brasileiras burras, que recolhem e importam um discurso pronto da esquerda americana, sem se dar conta de que é uma realidade completamente diferente. Quando eu falo militarizar as polícias, eu falo de coisas feitas, você botar um tanque de guerra e os caras vestidos lá de SWAT, dando tiros, matando as pessoas, que na prática é como se fosse um grupo de soldados de tropas especiais, só que não dentro de um contexto de guerra civil, como no uso de um caveirão numa favela do Rio de Janeiro, mas sim em ambientes que assim, não faz o menor sentido usar isso. Em casinhas de subúrbio, com quintalzinho, com grama parada. Os caras chegam lá com caveirão, com aquele bando de maluco, com metralhadora.
né? Basta ver o caso do menino Elian, né, que conseguiu fugir de Cuba e aí cataram a pobre da criança para devolver para Fidel Castro. Aquela foto da criança apavorada, como os caras com metralhadora, assim, pelo amor de Deus, que é isso? São situações de guerra, né, para pegar uma criança, que a guarda está com o pai, está com a mãe, pelo amor de Deus, é loucura. Mas é o que está acontecendo, porque esse complexo industrial militar está se voltando para o controle interno do país, o controle da população interna e a vigilância estatal panóptica, né, o conceito do tudo ver, né, ver tudo, quer dizer, essa câmera do meu computador aqui, se o Obama quiser, ele liga ela e fica me enxergando. Essa vigilância que acontece nos meios eletrônicos, né, todos os e-mails que a gente manda, pelo menos um robozinho lê. As ligações de telefone celular que entram, saem e são feitas dentro dos Estados Unidos, a maior parte delas, pelo menos um robozinho ouve. Quer dizer, tem essa vigilância que vê tudo, né? Panopticon, opticon, ver, pan, tudo. Vê tudo nos meios eletrônicos. Agora, os mecanismos de controle social tradicionais, como o sistema bipartidário dos Estados Unidos, estão se dissolvendo muito depressa. Basta a gente ver agora, por exemplo, como que os partidos políticos, os dois partidos políticos americanos, estão se dividindo em pedaços que praticamente não falam um com o outro. Que estão virando inimigos figadais dentro do próprio partido. Você tem o Trump, que não quer ver o Bush nem pintar de dourado, por exemplo. Sei lá. São brigas dentro do partido, mas brigas que são mais sérias do que as brigas que tinham anteriormente. E, ao mesmo tempo, o próprio controle daquelas oligarquias que dominavam os partidos está se esboroçoando. Isso leva a situações de entropia acelerada. Que a entropia é um sistema complexo que tende ao caos. Então ele vai parando de funcionar, como um motor, por exemplo, que se você pega um motor e fica com ele acelerado, você está acelerando ele o tempo todo, ele vai começar a esquentar, ele vai começar a desgastar loucamente, e é isso que está acontecendo com os mecanismos de controle social americanos. E o sistema só consegue responder com mais do mesmo, quer dizer, tentar forçar mais a situação, travar mais as coisas. Nas prévias dos dois partidos, o Trump e o Sanders, que são candidatos desligados das máquinas partidárias, o Trump, há poucos anos atrás, ele se dizia democrata, basicamente democrata, que seja, mas o partido oposto ao partido pelo qual ele está querendo concorrer agora. O Sanders, ele se declarava socialista independente, apesar de votar com os democratas, ele no Congresso se declarava socialista independente, no Senado. Né? Então, as oligarquias tradicionais de dentro dos partidos, elas estão perdendo o controle dos próprios partidos. De repente, você ser o Jeb Bush, irmão do George W. Bush, filho do George H.W. Bush, neto do Prescott Bush, não vale mais nada. Você ser a mulher do Clinton não é mais garantia de que você vai conseguir sequer a nomeação para concorrer. Né? Já é a segunda vez que a coitada tenta e não consegue. É um troço muito louco. E é um troço que está acontecendo. Esses mecanismos tradicionais de deixar a galera quieta, olha só, você pode votar no partido A, no partido B, os dois são exatamente iguais, né? Mas você pode votar no partido A, no partido B, que aí você vai finalmente botar os seus no poder. As pessoas não estão mais acreditando nisso. As pessoas estão indo atrás de galera de fora, de gente que tem um discurso diferente. Mas não basta. O presidente americano não basta ele querer fazer alguma coisa. Isso ficou mais do que comprovado pelo descompasso entre o discurso pacifista das promessas de campanha do Obama, que ia fechar Guantánamo, escambar quadro, era até um prêmio Nobel da Paz para o picaretão lá, e a prática belicista dele. Ele continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Ele foi o Bush 3. Ele continuou fazendo exatamente a mesma coisa, invadindo os outros lá, com auxílio da mulher do Clinton, ele devastou lá a Líbia, a Síria, né? Isso tudo mostra como que, na verdade, esse complexo industrial militar ele continua, na verdade, dando as cartas. O presidente, na prática, portanto, é refém de um sistema que é autogerido. É um sistema que gerencia a si mesmo.
Né? Tem aquela galera que está ali e que conhece todos os meandros do poder e que tem acesso a todo mundo, em todos os níveis, do Pentágono, dos congressistas, que controla o que vai chegar aos ouvidos dos comitês, na Câmara, dos comitês, no Senado, do próprio presidente. Tudo isso é uma coisa que é filtrada de maneira a manter o cara dentro de limites bastante estritos. Ele não pode fazer muita coisa. O máximo que um presidente adventício pode fazer, um cara que cai de paraquedas completamente de fora, o que não é o caso do Obama, que era um cara da máquina, mas que seria o caso do Sanders, né, que é o da Suplicila deles, ou do Trump, o máximo que o presidente que viesse de fora poderia fazer seria orientar alguns poucos aspectos da política interior. Ou seja, a tendência é o sistema continuar se fechando. Os Estados Unidos se encaminharem mais e mais para um sistema de governo de índole fascista, em que o governo vigia a vida de todo mundo e diz o que pode, o que não pode fazer, através de regrinhas, e regulamentos e burocracias. E aos poucos a coisa vai sendo cada vez mais controlada pelo governo e vai ficando cada vez mais fisicamente perigoso alguém se levantar contra isso. A tendência é isso ir piorando. Agora, isso vai acontecer dentro de um molde mais coletivista ou mais individualista, se for eleito um Sanders ou um Trump. Mas a tendência é isso continuar acontecendo. Por quê? Porque os Estados modernos estão acabando. E a única solução que a modernidade pode ver para a sua própria dissolução é ela fazer pela força com que as coisas continuem como são. Mas isso é uma coisa que é impossível. Isso é uma coisa que só faz acelerar a entropia. É como alguém que está num carro que já está batendo o motor, e a pessoa diz, eu vou acelerar para eu chegar logo lá. O que vai acontecer é que o carro vai pifar mais rápido ainda. Então isso só faz aumentar a entropia. E eles, ao contrário de nós, ao contrário até da própria Europa, eles não têm aonde cair. Se você tira a ordem social moderna dos Estados Unidos, você não tem nenhuma ordem social. Então o que pode acontecer é, sei lá, daqui a algumas gerações, a gente ter um monte de paisecozinhos pequenininhos, divididos ali, um que não quer ver o outro nem pintado de dourado, etc. Porque hoje mesmo, dentro da própria população, você já está tendo conflitos culturais sérios e já está havendo a ausência de uma proposta cultural, social, civilizacional comum, que é o que sustentaria uma sociedade. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado.